Hoje a nossa apresentação vai ser feita pelo Zoom. Eu pedi ao Renato, conversando com ele, né? E ele concordou, evidentemente, né? Para a gente fazer uma explanação bem didática. Haja vista que tem muita gente que confunde o que é tarifa zero, o que é o SUM, né? Então, ele vai explicar direitinho para nós, né? Que a tarifa zero a gente está pleiteando conquistar em virtude do transporte ser um direito social, né? O SUM, em poucas palavras, eu estou falando de uma forma extremamente simplista, depois o Renato vai colocar para vocês. O SUM é a parte que vai se dedicar à questão de como nós vamos viabilizar isso em todo o país, haja vista que nós temos as grandes regiões metropolitanas, né? Hoje nós temos várias cidades que já têm tarifa zero. Eu acredito, eu não vi mais a lista nos últimos dias, mas eu acredito que a maior cidade que hoje tem tarifa zero é Caucaia, e tem 239 mil habitantes. Depois de Caucaia, nós viemos para Maricá. E as demais que tem são cidades pequenas, certo? E pelo corte, né, do Ministério do Planejamento, a configuração que eles dão de cidades médias e pequenas, tá? Aí e o SUM, então, é um sistema que vai viabilizar a implantação, seria o nosso SUS, né? E, por fim, nós vamos falar, por exemplo, o Renato vai falar também da questão de como dar-se-á o financiamento, né, dessa tarifa zero, o que vai aportar recursos no SUM para a gente viabilizar essa tarifa zero, perfeito? Então, o Renato vai explicar isso para vocês, o Renato fez esse trabalho pelo Instituto MDT, cujas pessoas que trabalham que dirigem esse instituto é o Nazareno, o Wesley, o Renato também é da diretoria, Wesley, perdão, não sei porquê, né? O Nazareno é o coordenador, o Wesley, eu acredito que também seja, não sei qual é a função, mas também está lá presente no MDT, e o Renato é conselheiro diretor do MDT, né? Então, a gente vai dar a palavra para o Renato, ele se apresenta, explica para nós o que é esse trabalho do SUM, né? Lembrando antes um pouquinho de que nós aqui no nosso setorial, Renato, talvez eu não tenha, nós estamos fazendo várias apresentações, nós já fizemos, o Lúcio Gregory já esteve aqui apresentando o projeto lá de lei, não é projeto de lei, é a emenda constitucional, né? Uma emenda A PEC constitucional. 23, Isso, 2553. isso mesmo, a PEC, ele já esteve aqui, Renato. Hoje vem vocês do MDT apresentar, né, através da tua pessoa, o projeto do SUM, que eu acho que é o que está mais sólido aí a nível de Brasil, né? E depois nós vamos ter o pessoal, eu acho que é no início de setembro, o pessoal da coalizão Triplo Zero, do IDEC, mas não é o Rafael Calabria que vem, são outras pessoas que participam desse projeto. E também vamos apresentar o PL, que aí é um PL 1280, se não me falha a memória, do Gilmar Tato, certo? Então, para a gente fechar o círculo, para nós todos termos essa panorâmica da questão tarifa zero no país, tá? A palavra está contigo e agora a gente passa a prestar atenção. Uma boa noite a todos. Preparei uma apresentação que tenho usado para falar do SUM. Eu queria compartilhar com vocês. Acho que é importante a gente, primeiro, situar um pouco como é que se deu essa discussão, né? Depois o Nazareno pode completar um pouco aí essa parte introdutória. Mas o que é importante a gente, ao longo desse trabalho, né, dessa apresentação, dessa discussão aqui hoje, é perceber a relação que tem o SUM com a evolução da política de transportes do PT, né? Acho que lembrando que quando o PT surgiu, a bandeira era a estatização sob o controle dos trabalhadores, né? Depois passou por toda uma evolução de política de mobilidade urbana, tarifa zero, bilhete único, integração, uma série de coisas que você também já tem abordado. Eu acho que o Sistema Único de Mobilidade Urbana é um dos avanços que podem ser incorporados, inclusive como pauta partidária, dado aquilo que ele se propõe a organizar essa política no Brasil.
O ponto de partida desse trabalho é o lançamento do manifesto em 2017 pelo MDT, lá no Congresso da ANTP, que foi feito lá durante o Congresso. De lá para cá, houve o Wesley, o Nazareno, inclusive, trabalha na divulgação do SUM, nos espaços que o MDT era convidado. Por conta da crise da pandemia da Covid, a crise de financiamento, esse assunto tomou um maior vulto. Vários prefeitos, deputados, governadores começaram a falar do SUM, inclusive outras organizações começaram a trabalhar, a refletir, pensar sobre o SUM, o que mostra a importância dessa proposta e da aceitação que está tendo. E uma das coisas que motivou esse trabalho é que, às vezes, a gente brinca, né? Reunia 4 pessoas para falar do SUM, tinham 7 opiniões. Então, o objetivo do trabalho foi dar uma linha de base, né, a essa discussão. Então, o MDT se propôs, e aí eu agradecer a confiança do NASA em me delegar essa atividade para poder fazer esse trabalho. Foi um trabalho intenso, foram 5 meses de pesquisa, e esse trabalho envolveu uma análise comparativa dos sistemas únicos ou nacionais existentes no Brasil, estudos sobre os instrumentos da União Europeia em apoio ao transporte público, reuniões com os associados do MDT e entrevistas com um conjunto de pessoas, foram 24 pessoas que nós entrevistamos, para conversar, para delinear essa proposta do SUM. 2 questões grandes, né, permearam esse trabalho. Primeiro, como o Estado brasileiro se organizou para prover direitos sociais previstos na Constituição Federal de 88. Quando nós falamos, olha, vamos olhar o que tem de sistema único e sistema nacional, na realidade o que a gente estava investigando era, a partir de 88, como é que o Estado brasileiro se organizou, né? E aí, então, essa análise comparativa, vou mostrar um pouquinho como foi feito, gerou um relatório, gerou um documento, e gerou a segunda questão, né, que a gente queria, a partir das características da mobilidade urbana, o que pode ser incorporado desses sistemas numa proposta de sistema único que atenda à mobilidade. Então, essa foi uma segunda questão, que também gerou o documento 2, que é a fundamentação da implementação. Eu vou abordar com vocês aqui o documento 2. O documento 1 também está disponível já nesse site do MDT. A apresentação também, mais completa que essa que eu vou usar, também já está disponível lá para quem quiser acessar. Uma outra coisa que é importante a gente registrar é que, para fazer essas análises, nós usamos 5 referenciais teóricos associados a direitos humanos, porque o artigo 6º da Constituição trata desses direitos fundamentais, toda a discussão sobre desenvolvimento urbano, então, direito à cidade e cidades sustentáveis, mobilidade urbana e transporte público, principalmente Eduardo Vasconcelos, que é o nosso grande teórico, né, referência nesse estudo, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, com toda a discussão de qualidade do ar, política climática, objetivo de desenvolvimento sustentável, e políticas públicas, né? Porque o que a gente fala é que essa situação das cidades que a gente vê é resultado da ação ou omissão do Estado. E aí não é por acaso, né? E o Estado tem um papel, no caso da mobilidade urbana, de influenciar a tomada de decisão das pessoas. Então, por isso que esse campo de políticas públicas é fundamental que a gente compreenda, inclusive que instrumentos estão à disposição que nós podemos usar para fazer a gestão, planejamento e estimular comportamentos de mobilidade urbana. Então, esse foi um campo teórico que nós usamos. E análise comparativa dos sistemas, então nós olhamos lá, a Constituição Federal, artigo 6º, tem 11 direitos sociais, são esses que estão aí, à esquerda. Nós identificamos que seria importante olhar o SUS, o SISAM, que é o Sistema de Habitação e Segurança Alimentar, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o SUSP, que é o de Segurança, o SUAS de Assistência Social, o Sistema Nacional de Trânsito e a Educação, que para minha surpresa não era um sistema, achei que fosse um sistema. A educação tem uma política nacional organizada, mas não é um sistema constituído no molde desses outros. A partir daí, nós olhamos 17 variáveis, todos esses sistemas, pegamos toda a base legal, fomos olhando os principais instrumentos legais e aquilo que foi regulamentado, e nós fizemos, então, essas 17 variáveis, olhamos cada um desses sistemas. Foram identificados esses elementos iniciais, as entrevistas, as discussões, e aí o resultado foram esses 2 documentos. O de análise comparativa tem todas as tabelas, é um documento de 136, 140 páginas, ficou bem intensivo, né? E esse da fundamentação tem lá quase 90 páginas, em que a gente traz essas conclusões. E eu vou falar, então, dessa fundamentação. Tá? Bom, quando nós passamos a olhar, quando nós começamos a trabalhar, e chama fundamentação,
porque algumas coisas estavam incomodando, né? Primeiro, a gente percebe que não é, obviamente, todo mundo que tem a noção da importância da mobilidade urbana, do transporte público, dos modos ativos, dos deslocamentos, né, nas cidades. E uma outra coisa que é importante é que o Brasil não tem noção do que é um sistema desregulado de transporte público. O Brasil nunca teve. Se você olhar, vai, a partir os mais jurássicos aqui podem me completar a informação, mas já a partir dos anos 50 você tem sistemas estruturados no Brasil, regulados pelo Estado, diferentemente da África, da América Latina, de grande parte da América Latina e da Ásia, em que a solução de mercado, que são aquelas vans, aqueles veículos que a gente sabe, e se tem disputa pelo passageiro na rua, não tem um sistema organizado por meio de política pública. Então, o Brasil tem isso, e a gente percebe que é dado pouca importância para isso. Então, e aí, então, nós trabalhamos, numa primeira parte do documento, dessa natureza os desafios da mobilidade urbana. Então, tem as definições que a acessibilidade é o resultado do sistema de mobilidade urbana, e é isso que o SUM vai buscar. Mobilidade influenciada por vários fatores, principalmente características socioeconômicas da população, que determina a demanda de viagem e taxa de motorização, né? E também as características do sistema de mobilidade urbana, quais são os serviços ofertados, os preços relativos, também o tempo de viagem, todas aquelas variáveis que a gente analisa quando a gente faz pesquisa de preferência declarada. Isso tudo influencia a tomada de decisão das pessoas. Então, e também a relação da política de mobilidade com as outras políticas que tem na cidade a sua manifestação. Nós estamos falando de política climática, qualidade do ar, e todos os outros elementos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que depende da mobilidade urbana para ser efetivado. Bom, e aí, então, tendo como foco a acessibilidade, que é a resposta, né, que é o resultado dos sistemas de mobilidade urbana, nós desenhamos, então, essa relação dessas áreas de conhecimento. No caso, o que nós buscamos também foi trazer para essa discussão, que já é fundamentação, né, a importância da gente resgatar e consolidar propostas que nós já tivemos ao longo dos últimos anos. Então, todo esse conceito de mobilidade urbana, toda a parte do não transporte, quando a gente conversa com desenvolvimento urbano, nós estamos falando de não transporte, nós estamos falando de acessibilidade para a pessoa com deficiência, nós estamos falando do recorte, né, inclusão por gênero, raça e etnia, a discussão sobre a equidade no uso e no resultado dos investimentos públicos. Então, nós trouxemos toda essa discussão nessa fundamentação desse documento, falando, então, da necessidade de investimento nas redes de caminhabilidade, nos sistemas cicloviários. Então, a proposta é que o SUM trate de todos os modos de transporte, né? E aí tem uns cortes que eu vou fazer, vou mostrar lá na frente para vocês. E aí procuramos, então, trazer a argumentação da importância dessa relação da mobilidade com as outras políticas, no caso de saúde, principalmente qualidade do ar, redução de vítimas do trânsito, né, os mortos e feridos, toda a parte ambiental, com consumo de energia, geração de resíduos. Isso está bem fundamentado lá para trazer a importância da mobilidade, uma vez que nós estamos conversando com pessoas que não são da área, né? Esse aqui é um documento também que busca conversar com outras pessoas que não estão diretamente como nós aqui, ligadas à mobilidade urbana. Uma outra coisa que é importante é perceber a importância do transporte público, né? E aí nós temos um desafio quádruplo no transporte público que nós estamos apresentando. Primeiro é recuperar passageiros, histórica queda de demanda, histórica crise de financiamento que nós temos, já vimos esgotamento do modelo baseado no pagamento da tarifa para o usuário, a pandemia acabou de estressar os sistemas, é onde entrou, então, várias cidades subsidiando, mais de 120 cidades na pandemia começaram a subsidiar, e houve um aumento de cidades com tarifa zero também como resposta a essa crise. As cidades acabaram implantando tarifa zero e mudando a forma de contratação e operação. E aí nós listamos algumas cidades que têm, nesse último período, esforços interessantes para fazer enfrentamento da crise, né? E aí com várias mudanças. Goiânia mudou lá todo o arranjo metropolitano, aperfeiçoou, Ribeirão Preto com investimento em infraestrutura, quase 500 milhões. O Rio de Janeiro, a Maína, lá com todo aquilo que ela está fazendo de recuperação do sistema, mudança, comprando frota pública, mudando os contratos, fazendo toda a discussão sobre habilidade eletrônica. São José dos Campos com a frota verde, frota pública também lá no corredor, na linha verde, mudando também, propondo formas de contratação, remuneração por base em qualidade, novas fontes de financiamento, uma operação pública também. Então, tem vários elementos importantes em São José dos Campos. São Paulo com subsídio que é histórico e uma estratégia de descarbonização, redução de emissões também baseado no aumento progressivo de frota limpa, né, uma estratégia muito interessante.
Vargem Grande Paulista chamou a atenção porque é uma cidade que, na prática, implantou o Versimã Transport, né? Quem é mais jurássico aqui lembra, que foi implantado no começo dos anos 70 lá na França, virou hoje Versimã Mobilité, tá? Financia outras coisas também. Era baseado no número de funcionários das empresas, hoje é baseado no faturamento das empresas, pagamento na França. E Vargem Grande Paulista estabeleceu tarifa zero, um fundo para custear a tarifa zero, e as empresas pagam R$ 39,00 por funcionários para esse fundo, e a prefeitura, então, paga a operação pública gratuita na cidade. Uma solução para a Vargem Grande Paulista, baseada na legislação municipal, no Código Tributário também do município. Consórcio Grande Recife, que muita gente conhece aqui, também tem toda lá uma experiência interessante de arranjo metropolitano, e o Transcol também na Grande Vitória. Esses casos metropolitanos são importantes de serem destacados, porque é o desafio que nós temos para os próximos períodos, né? Como esse arranjo metropolitano, e considerando também que, no caso do Sistema Único, nós vamos trabalhar com cidades isoladas, cidades pequenas, cidades que integram a região metropolitana. Tem várias configurações aí que o Sistema Único tem que atender, tem que prestar atenção. E uma outra coisa que é importante é que o transporte público ele é um elemento estruturador do Sul. E por quê? Porque ele demanda especial atenção. Porque, primeiro, que ele é um direito social previsto na Constituição. Segundo, que ele é um serviço essencial, que está lá no artigo 30. E uma outra coisa que a gente sempre destaca, lembrando que nós estamos falando para quem não é do setor, né, quando a gente faz essas discussões, é que o transporte público ele é o único serviço de mobilidade urbana que pode ser universalizado numa cidade. Nem todas as distâncias podem ser percorridas a pé, nem todos andam de bicicleta, nem todos compram moto, e muito menos têm dinheiro para comprar carro. Então, o transporte público organizado em rede, integrado, eventualmente com tarifa zero, com tarifa super acessível, com vários elementos de política tarifária, é o único que pode ser universalizado e pode atender a área rural e a área urbana. Por isso que ele é um elemento estruturador da garantia, né, do direito ao transporte que está no artigo 6º da Constituição Federal. Então, o SUM deve viabilizar nas cidades que começam a ter transporte público essa rede multimodal integrada, né, com a utilização de instrumentos de políticas públicas para estimular a mudança modal que a gente quer para o transporte público e para o transporte ativo. Bom, uma outra coisa, já falei dos esportes populacionais, e países como o Brasil, que estão em desenvolvimento, tem esse desafio, ainda que, né, aquele desafio quadro que eu coloquei, que é aumento da participação da demanda, porque nós somos um conjunto de viagens reprimidas. Né? Isso, quando a gente percebe cidades que reduzem a tarifa, implantam tarifa zero, cresce o número de passageiros, e porque há uma demanda reprimida também. E uma outra coisa que é fundamental, né, é essa reflexão sobre a natureza da política pública, os instrumentos disponíveis, né, e como o Estado pode utilizar esses instrumentos para fazer essa reorganização no sistema de mobilidade urbana que a gente precisa nas cidades. Bom, eu queria tratar aqui de 8 pontos da estruturação do SUM. Ô, Lúcio, eu não marquei que hora que eu comecei a falar, viu? Então, não sei se você quiser me avisar aí, com a hora que faltam uns 10 minutos. São 8 pontos que eu vou falar aqui. Tá? Pode deixar que eu aviso, tá? Eu marquei, tá? Fica à vontade. Bom, em termos de base legal, o que nós observamos? Lá na análise comparativa tem quanto tempo demorou para ser aprovado cada sistema único ou sistema nacional no Brasil. O que a gente percebe é assim, para a implantação do sistema único de mobilidade urbana é importante, é necessário ter uma emenda constitucional, porque o governo federal não pode subsidiar sistemas locais e não pode gerenciar, não existe uma fonte de financiamento como tem no SUAS, como tem em outros sistemas, uma fonte específica de financiamento. É isso que se busca para a mobilidade urbana também. Então, é importante que tenha uma previsão constitucional, todos os outros sistemas têm, e tem lá 2, 3, 4 artigos na Constituição que funcionam como guarda-chuva para a implementação do SUM. Então, é importante você ter a PEC, né, e a emenda constitucional e a lei de regulamentação. E aí nós temos 4 pontos que são fundamentais. Né? Primeiro, o estabelecimento de uma fonte nacional de recursos, administrada pelo governo federal. A outra coisa é a complementação financeira, uma eventual complementação financeira que a União faça, como faz na educação e como faz na saúde. Né? Então, dependendo da fonte de financiamento que a gente consegue aprovar, é necessário fazer essa complementação financeira com vários tipos de critério que os outros sistemas também têm. A discussão da obrigatoriedade de investimento mínimo por parte das 3 esferas, né? E a permissão legal para que estados e municípios criem fontes de financiamento também para a mobilidade urbana. Aquelas experiências que eu falei de cidades, e mesmo a experiência que a gente estudou na União Europeia,
mostra essa importância, né, a necessidade de você criar novas fontes. E a previsão legal, então, de constitucional, que os municípios possam fazer isso. A ideia aqui não é que o Estado, o governo federal, assuma a responsabilidade dos municípios. Há um compartilhamento atual, e eu já vou adiantar um pouco uma coisa, quando a gente percebe a organização das responsabilidades e atribuições, que tem muito específico aqui, o Sistema Único de Mobilidade Urbana, ele tem muito do que é o Sistema Único de Segurança, em que você tem a responsabilidade clara das 3 esferas de governo, mais uma ação coordenada. No caso do Sistema Único de Segurança, você tem uma fonte específica, inclusive, que vem da loteria. Uma parte do recurso da loteria alimenta o Sistema Único de Segurança Pública. Então, nós temos, em termos de atribuição, né, algumas coisas do que serão mais próximas do SUSP, e fontes de financiamento, que é o que tem outros sistemas também. E uma outra coisa que é importante é que nós estamos falando de uma PEC, mas nós estamos falando também da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que obviamente continua existindo, e nós temos hoje a discussão do marco legal. Nós temos a lei da Anastasia, que está no Congresso, nós temos uma lei que está sendo trabalhada pelo Ministério das Cidades, tem também aquela proposta do PINAME, né, que está rolando no Congresso Nacional. A gente entende que esses marcos legais, essas discussões, elas são infraconstitucionais, obviamente. Então, elas ajudam a regulamentação do SUM. Não há, então, é importante que a gente observe o que vai acontecer com esses marcos legais e, se aprovando uma PEC do SUM, isso tem que ser trabalhado, essas iniciativas, para ver a coerência entre elas para a regulamentação do sistema único previsto constitucionalmente. A princípio, não há nenhum problema dessas leis andarem, mas aprovando uma PEC do SUM, elas têm que ser revisitadas para serem, obviamente, subordinadas a uma proposta de emenda constitucional. A definição do SUM. O SUM está sendo apresentado, e aí eu queria, como eu falei, a ideia aqui foi trazer uma linha de base para a discussão. Então, obviamente, conforme as pessoas forem lendo, pensando, refletindo, é natural e é desejável que venham observações, comentários para aperfeiçoamento dessa proposta. E como nós falamos, a ideia era trazer uma linha de base, comparando os sistemas e fazendo uma formulação para que isso pudesse alavancar as discussões no Brasil de uma maneira bem consolidada, bem embasada. Então, o SUM está sendo definido como instrumento de gestão para atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos entes federados para prover o direito ao transporte, que é isso que está na Constituição. Houve a discussão se era mobilidade? Não, o que está na Constituição é direito ao transporte. Então, estrategicamente, a PEC tem que regulamentar o direito ao transporte. E aí, fazendo essa relação com mobilidade e acessibilidade, tendo como transporte público um eixo estruturador, porque ele é o único que pode ser universalizado. E aí nós temos uma mudança, nós tivemos até 88, no período da ditadura militar, tudo centralizado em Brasília, os mais antigos aqui lembram da Comissão Interministerial de Preços, CIP, que aprovava a tarifa dos municípios. Em 88 jogou isso tudo para o município, em 89 foi extinto a IBTU, o GEIPOT, e ficou um vácuo de quase 10 anos. O governo federal só retoma essa discussão com a criação da SEDU, Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, que tinha um GT de transporte público, isso em 2000, 2001. E aí o governo federal fica de 89 a 2001 sem nada, né? Fica extinguindo o que tinha. E aí em 2003 é criado o Ministério das Cidades. Então nós temos um vácuo aí de quase 10 anos. A ideia é que justamente agora a gente busque esse meio termo. Você preserve atribuições dos entes federados, mas o governo federal assume um protagonismo maior em termos de financiamento, indução, coordenação de ações e acompanhamento de resultados obtidos. E acompanhamento e avaliação de política pública é uma área muito pobre no Brasil ainda, voltada à mobilidade urbana, né? Esses ciclos de investimentos que nós tivemos são poucas as análises do resultado que isso traz. É importante que a gente defina fontes de financiamento, mas também avalie o resultado que isso traz do ponto de vista de equidade, com todos os cortes necessários do ponto de vista de raça, gênero e etnia. E uma outra coisa, então, é a promoção da acessibilidade a partir de modos sustentáveis. Nós estamos falando de reorientar esforços para promover a mudança modal que a gente deseja. Caberia ao governo federal, então, plantar uma fonte de financiamento, coordenar essas ações dentro dos objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela cumpriu o papel de trazer as diretrizes, que era o papel do governo federal. Algumas pessoas falam, mas a lei não é operacional. Não, ela traz as diretrizes, porque há uma diversidade muito grande de formas de deslocamento, né, e de realização de viagens nas cidades, há uma clara responsabilização do município pelo planejamento e implementação de sistemas. Quando a gente analisa a implementação do SUS e do SUAS, a determinação lá era a municipalização das ações. A mobilidade urbana e o transporte já é municipal.
porque está muito associado também ao planejamento, uso do solo e lei de parcelamento, a definição de estruturas e modos de infraestrutura é do município. Então, nós temos um outro estágio em mobilidade urbana e transporte que tem que ser considerado quando a gente pensa nessas ações integradas na coordenação e na gestão, inclusive o processo decisório. Não cabe ao governo federal definir o que vai operar no município, porque a gente tem que buscar, obviamente, aquela discussão de modos adequados. Ninguém vai fazer metrô em cidades de 60 mil habitantes, mas onde cabe o metrô tem que ser feito o metrô, não dá para usar uma faixa exclusiva de ônibus. Então, cabe ao governo federal o estabelecimento das grandes diretrizes e gerenciamento dessa fonte de financiamento. E garantir o acesso universal e o direito à cidade a partir do sistema de mobilidade urbana. Nós listamos lá princípios, diretrizes e objetivos do sistema. Eu só queria trazer aqui os princípios. Quem quiser olhar um pouco mais lá os diretrizes e objetivos, na apresentação que está no site está completa. Mas aqui só queria chamar a atenção para os princípios, e o primeiro, que é a primazia da responsabilidade do Estado no planejamento. A acessibilidade de um sistema de mobilidade urbana não pode ser entendida como resultado de força de mercado. Não é um conjunto de serviços privados que vai garantir a acessibilidade. Então, cabe ao Estado o planejamento da rede de transporte, dos modos ativos, e, por meio dos seus instrumentos de política pública, direcionar, estimular comportamentos de mudança moderna. Então, essa primazia da responsabilidade do Estado é um princípio fundamental de um sistema único de mobilidade urbana. E aí tem esses outros princípios, né, descentralização da administração, preservando papéis, universalidade da cobertura de atendimento do transporte público, diversidade de fontes de financiamento, democracia e participação social, monitoramento e avaliação de impacto de resultado, desenvolvimento tecnológico. Se nós estamos falando em promover descarbonização, eletrificação, troca de frota de ônibus, por exemplo, é importante desenvolver a indústria nacional, é importante que você estimule que o Brasil volte a exportar para a América Latina, que tem perdido mercado, lembrando que o Brasil sempre exportou engenharia e veículos de transporte para outros países. Buscar o desenvolvimento sustentável das cidades, redução de desigualdades e a inclusão social, redução principalmente das desigualdades, né, que é fundamental, porque uma sociedade pode continuar crescendo com grandes desigualdades, e a disseminação de uma nova cultura urbana associada à mobilidade sustentável. Não é reforçar o que está aí, é mudar o que está aí. Isso requer uma mudança de cultura. Bom, em termos de responsabilidades, o que nós fizemos? Nós estamos propondo que o sistema único se organize a partir de metas estratégicas nacionais, né, que resultam em diferentes atribuições dos entes. Que estratégias são essas? Ampliar o uso dos modos ativos, reduzir vítimas do trânsito, ampliar o uso do transporte público coletivo, realizar a transição energética de forma justa, né, e estruturar a gestão pública. Então, são 5 estratégias nacionais e, no nosso entendimento, tem que orientar essa definição de atribuições. E aí, é importante a gente perceber também que essas atribuições e essas estratégias, elas têm etapas graduais de implementação. Quem já trabalhou com qualidade total, que sabe que é importante que você tenha sempre um aprimoramento contínuo da capacidade local, no nosso caso, de elaborar projetos, implementar projetos, operar sistemas, contratar serviços. Isso requer capacitação de equipes, lembrando um pouco daquilo que fazia o J-POT lá na década de 70. Então, é fundamental estruturar a gestão pública para que as cidades possam cada vez mais assumir responsabilidades e capacidade para controlar sistemas, implementar novos modelos de contratação, remuneração por qualidade, novas fontes de financiamento. Isso requer a construção, o aprimoramento de órgãos gestores nos municípios brasileiros. Então, o SUM tem que ter essa preocupação de estruturar a gestão pública. Outra coisa que nós fizemos, muitos aqui também já participaram da elaboração dos cadernos do Ministério das Cidades para plano de mobilidade. E nós temos lá, fundimos aqui 2 tabelas que tinham nos 2 cadernos, que tem a ver com possíveis temas que as cidades tratam a partir do seu tamanho, né? Para justamente perceber que tinha uma discussão se a participação no SUM, se o SUM é compulsório ou é por adesão, se ele começa com porte regional, territorial ou não. Então, quando nós olhamos esses diferentes assuntos por cidades, a gente percebe que os assuntos é que são adequados às cidades e que nós temos elementos presentes em todas elas. Então, a preocupação com o transporte ativo, deslocamento de pedestre, está presente em todas as cidades, desde cidades de 3 mil habitantes até cidades com São Paulo,
né, em uma região metropolitana que tem lá milhões de habitantes. Então, nós temos assuntos que são pertinentes a todas as cidades, e, obviamente, só vai pensar em controlar gestão de tráfego e pensar em corredor de ônibus, cidades que são mais estruturadas na sua rede de transporte. Então, é importante perceber esses temas associados ao porte de cidades, porque é aí que o SUM tem que disponibilizar conhecimento, infraestrutura e apoio para tratar desses assuntos. Então, nós temos o cumprimento do que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana é obrigatório para todos os municípios, para aquela hierarquia que estabelece, isso todos os municípios têm que atender. Agora, eles lidam com os assuntos conforme a sua realidade. Só vai pensar em lidar em transporte público quem tem rede de transporte público, e normalmente começa a acontecer com cidades acima de 60 mil habitantes. E aí, então, a partir desses temas obrigatórios e das estratégias, nós estabelecemos aqui o que seriam as atribuições. Eu não vou me alongar aqui, tem a tabela aqui, depois vocês podem, essa apresentação vai ser disponibilizada, vocês podem consultar. Mas lembrando, então, que a principal novidade das atribuições é a criação de uma fonte nacional e a gestão dessa fonte por parte do governo federal, com critérios claros de distribuição de recursos, como tem nos outros sistemas. Eventual complementação de recursos, como nós falamos, e essa função redistributiva e supletiva de recursos, como acontece na educação, né? Bom, além de continuar com os projetos de infraestrutura, que isso hoje o governo federal já faz. No caso de atribuições, tem aqui atribuição para modos ativos, para União, Estados e municípios, tem a atribuição para a redução de vítimas de trânsito, para União, Estados e municípios, para ampliação do transporte coletivo, também está a estabelecer, arrecadar a fonte, financiar a implantação de BRTs por parte dos estados, planejar e gerenciar o transporte público local, a implementação de infraestrutura, tudo aquilo que é pertinente à infraestrutura, cabe ao município implantar no seu corte territorial, ou ao estado, juntamente com os municípios nas regiões metropolitanas. Então, isso foi esmiuçado, como eu falei, é uma proposta, uma linha de base para discussão. Por aí vai, né? E aí tem algumas obrigações que nesse sistema também se repetem em outros. Conferência Nacional, Política Nacional, Plano, Conselho, né? Para você poder receber recurso e ter também o controle social, o processo de conferências também. Bom, e tem as atribuições comuns a todas as metas, né? Principalmente o que a União deveria fazer. Uma outra coisa que nós procuramos trabalhar são as estratégias e instrumentos possíveis de serem usados no SUM, né? Como eu falei, nós temos instrumentos de políticas públicas, foi feita toda uma explicação lá no documento. Normalmente os instrumentos são de comando e controle, quando você estabelece algum limite, por exemplo, de emissão, e você fiscaliza isso, o Estado fiscaliza, então isso é um instrumento, claro, de comando e controle. Você tem instrumento econômico, quando você mexe com tarifas e subsídios, né? Instrumentos fiscais também, quando você mexe com a alíquota de impostos. Então, existe um conjunto de instrumentos que o Estado pode utilizar para estimular modos, estimular comportamentos. Uma outra coisa que é importante, considerar essa diversidade de cidades, é a definição de obrigações e contrapartidas. Não é razoável supor que um município que não implanta faixa exclusiva, não planeja uma rede, não contrata de maneira adequada, não fiscaliza, queira passar conta disso para o governo federal. Isso não é razoável, não vai acontecer. A gente sabe como é a dificuldade do governo federal em colocar recursos em alguma coisa. Então, é necessário que você tenha contrapartidas locais, é necessário que você tenha fontes municipais de financiamento, para que você tenha acesso à fonte nacional e eventual complementação do governo federal. Então, é um pouco essa imbricação de financiamento e atribuições que seria a novidade de um sistema único, com todo o processo de controle social e de acompanhamento dessa política. Então, é importante que o SUM tenha um mapa do caminho para essas cidades, aprimorar a gestão. Quanto mais estruturada a gestão, mais acesso a fontes e outros instrumentos de financiamento de gestão, por exemplo. A saúde usou muito isso também, e a assistência social, né? E aí você tem também a destinação de recursos voltados ao cumprimento daquelas metas estratégicas e também metas quantitativas, né? De redução de emissões, de aumento percentual de transporte público, transporte ativo na divisão modal. Então, é necessário você desenhar um arcabouço para que esse recurso seja aplicado e você mensure o resultado que isso está dando. Quem faz mais recebe mais, quem faz menos recebe recursos para poder fazer mais. Não é uma lógica de punição que você implementa num sistema único, mas é uma lógica de estímulo, de aprimoramento contínuo para acessar sempre mais recursos e aprimorar
a política local. Essa é a lógica que tem que ser desenhada. Bom, e aí nós pensamos, se você tiver esse subsídio federal, né, esse complemento, atenderá as cidades que possuem uma rede organizada de serviços. Então, você pode distribuir recursos de maneira para transporte ativo para todas as cidades, e para transporte público, um percentual do recurso que vai para transporte público, aquelas cidades, obviamente, que têm rede de transporte público. Está sendo proposto também um Plano Nacional de Mobilidade Urbana, um PLAMOB. Isso é uma discussão que já tem no setor há muito tempo. Nós tivemos o BNDES fazendo um estudo em 2015, a CNT fez um estudo complementar, o governo federal teve, nos anos recentes, a Estratégia Federal de Desenvolvimento. Nós tivemos o PIUP, que é o Plano de Investimento de Longo Prazo em Infraestrutura, né? Esses dois, tanto a FD quanto o PIUP do governo Bolsonaro, umas coisas, novos instrumentos que foram criados lá. Importante que se tenha a dimensão da infraestrutura necessária para promover o transporte público. O BNDES está fazendo agora um novo levantamento. Não sei como é que isso vai dialogar com o PAC, por exemplo, mas está sendo feito um levantamento pelo BNDES. Programa de Desenvolvimento Tecnológico, como eu falei, é possível sinalizar coisas para o mercado e você estruturar a indústria nacional, a construção de capacidades e equipe técnica local, onde recuperar um pouco aquilo que o JPOT fazia, que era formar pessoas, né, e a lógica do JPOT era formar pessoas para os municípios, para eles fazerem plano, para desenvolver projeto e acessar recursos. Um pouco dessa lógica de construção de capacidades, ela é fundamental como uma política pública, e a utilização de instrumentos fiscais, regulatórios e econômicos para induzir essa mudança como nós falamos. E aí você tem rebatimento de custo de ônibus, você tem vários elementos que você pode usar, por exemplo, para estimular isso aí. Vários países estão equalizando isso aí. Por exemplo, quando tem um direcionamento para mudança de frota, a União Europeia ela estabeleceu como de controle a obrigatoriedade de mudar a parte da frota em determinado tempo, e também tem um instrumento econômico, que é o financiamento, né, da diferença do ônibus diesel, por exemplo, com o ônibus elétrico. Isso é feito por meio de um fundo que acaba equalizando esses custos do CAPEX, né, do investimento inicial para a operação desses veículos. Então, são formas que você tem de combinar instrumentos para poder alavancar uma estratégia de Estado. No caso da fonte de recurso e financiamento, lembrando sempre que a gente tem investimento em infraestrutura, e agora o que a gente tem de uma demanda importante que é o custeio de transporte público coletivo, dado o esgotamento da fonte de financiamento por parte do usuário, né? Então, essa fonte de financiamento nacional, nós estamos falando dessas contribuições nacionais, para ser feito sexta, né? Como pode ser feita uma fonte. Muitos falaram da CID verde, eu trouxe alguns números aqui para a gente poder conversar sobre a CID, mas é importante que a gente tenha uma contribuição nacional que venha, por exemplo, de setores econômicos, como transporte individual e combustíveis fósseis, por exemplo, fontes estaduais e fontes municipais. É importante que o município tenha um leque de possibilidades. E uma outra coisa que é importante é essa fonte nacional sob a responsabilidade de arrecadação do Estado, do governo federal, e o repasse condicionado, a existência de conselho, fundo, planos e alocação de recursos próprios dos entes. Você cria essa fonte e você condiciona o recebimento de recursos ao cumprimento de obrigações, como também foi feito em outros sistemas. Uma coisa que é importante, que nas conversas que a gente tem tido, é que nós não estamos partindo de uma proposta do SUM a partir de alguma coisa utópica ou hipotética, de sistemas que estão funcionando, né? Nós temos que adequar para o nosso setor instrumentos que aí estão e demandar, obviamente, que a gente tenha um tratamento como direito social igual aos outros direitos sociais também que aí estão, né? Uma outra coisa em termos de fonte de recurso e financiamento, que a gente tem falado, é o financiamento social do transporte público. Com aquilo que a gente fala, né, de toda a sociedade tem que contribuir para o financiamento, para a disponibilização de uma rede de transporte público, independente do número de vezes que a pessoa usa o transporte público. A gente sempre tem falado lá para quem é de fora, do elevador, né, do prédio, que todo mundo contribui para custear o elevador, independente de quantas vezes usa o elevador num dia. Então, isso tem que ser, a rede de transporte público tem que ter esse financiamento social e o município tem que ter esses instrumentos disponíveis. Tem município que não reajusta a planta genérica de valores de IPTU há muito tempo. Não é justo que queira passar a conta para o governo federal. Tem município que sequer cobra IPTU. O IPTU é uma parcela muito pequena, quando a gente faz o levantamento das fontes municipais de recursos, tem cidade que o IPTU é muito baixo. Então, não é razoável que ele não faça o esforço e queira repassar a conta para o governo federal. E é importante
nós identificamos lá na educação, na lei do Fundeb, tudo aquilo que foi feito, que o Fundeb entrou em 2021, 2020, é o que eles chamam de potencial de arrecadação. Caberia ao Ministério da Economia identificar se as cidades estão arrecadando tudo aquilo que elas podem, né? A gente quer investigar melhor esse potencial de arrecadação, porque é um conceito importante para a gente. O município acessa mais recursos se ele fizer mais também. São recursos que têm que ser casados. Não se trata do município ficar esperando cair dinheiro do governo federal, e também não se trata de colocar recurso apenas no sistema que aí está, mas da gente promover uma mudança na estrutura da mobilidade urbana que está acontecendo. A gente está tocando alarme de incêndio no meu prédio. Viu? Se eu tiver que sair correndo aqui, porque o prédio pegou fogo. Bom, uma outra coisa que é importante é, essa questão da potencial de arrecadação. Eu trouxe aqui alguns exemplos que estão lá na análise comparativa de fontes de financiamento, né? Nesse caso aqui, por exemplo, é o do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Tem todo um fluxo lá que nós identificamos do financiamento da habitação, mas são sistemas, né, nesse caso aqui do fundo, arrecadou aí 300, 400, 270 milhões, em média, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, e também tem o que chama a atenção que 2023, por exemplo, quando nós fizemos o levantamento, foi janeiro, obviamente, não tinha sido ainda feito investimento. Mas 2022, por exemplo, tinham 107 milhões alocados e o governo federal não gastou nada na habitação de interesse social, conforme os levantamentos que está aqui na Transparência e na Controladoria Geral da União. O que é importante observar aqui? O volume de recursos. Então, aqui nós estamos falando de coisa em torno de 300 milhões. Nós estamos falando... COFINS. A COFINS, ela financia saúde, assistência social e previdência social. O governo federal arrecada anualmente hoje está na ordem, na casa dos 250 bilhões por ano. Para essas três políticas, e o complemento do governo federal é feito para isso. Já ouvi falar assim, uma conta de padeiro, a gente fala, que para financiar a tarifa zero, por exemplo, no Brasil, seria necessário 200 bilhões. Então, se for levar adiante, se tiver isso como meta, nós estamos falando praticamente de uma outra COFINS no Brasil. A gente vê a factibilidade, a razoabilidade. Isso, assim, teriam que ser fontes de recursos das três esferas de governo para chegar nesse valor. Mas é importante a gente perceber os instrumentos, a arrecadação que o governo federal já tem, quanto arrecada e quanto precisaria para um sistema único e ir avançando nessa parte de gratuidade de tarifa. No caso do... Esse é o SUSP. Sumiu aqui na minha frente. Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós estamos falando aí, ele começou em 2019, o Sistema Único de Segurança é o caçula desses sistemas. Ele sai de uma arrecadação aí de 430 milhões, chega a 2 bilhões e 250, e ele tem, por exemplo, ele é alimentado com recursos da loteria, tem lá zero alguma coisa, tem uma fonte lá deles. E a execução, 50 milhões em 2023, foi o começo do ano que nós pegamos, mas 2022 arrecadou 1 milhão, 2 bi, e usou 1 bilhão e 300, e o SUSP investe, inclusive, na melhoria de qualidade de vida dos agentes de segurança, tem programa educacional, tem algumas coisas específicas para o pessoal da segurança. E aqui é o FUNSET. O FUNSET, por exemplo, é importante a gente registrar, quando a gente compara lá os sistemas, o FUNSET, ele é o único sistema que funciona ao contrário. Todos os outros, você tem uma fonte de arrecadação, você tem aportes do governo federal que vai para os estados e municípios. O FUNSET é o único invertido, é o município e os estados repassando recursos para o governo federal e esse recurso fica contingenciado. A execução do FUNSET está aí, acho que 50 mil reais, não nem 50 milhões em 2021, e arrecadou 672 milhões, aqueles 5% que municípios e estados passam para o governo federal. Então, a gente tem uma ideia do volume de arrecadação que tem essas fontes, né, para poder fazer essa discussão para frente. O que faltou aqui foi a CID. Eu fui colar agora à tarde e acabei não esquecendo. A CID arrecadou em 2015 8 bilhões e meio, mais ou menos. Se a gente trouxer para dólar médio agora, seria alguma coisa em torno de 25 bilhões.
se fosse arrecadado na mesma proporção. Então, 25 bilhões já é um volume de recurso razoável, né? Se a gente combina a CID com outras coisas, tem a destinação, tem tudo aquilo que a gente sabe do problema da CID. Mas mais para a gente ter uma ideia, né, da sensibilidade dessas fontes de arrecadação. Então, a CID arrecadou 8 bilhões e meio, comparando aí com essas outras fontes que nós já apresentamos. Bom, na organização e processo decisório, como comentei com vocês, a identificação é que o SUSP tem muito, o SUM tem muito do SUSP. O SUSP tem lá a União, o governo federal com responsabilidades claras na segurança, os estados com as polícias militares, os agentes, os presídios, tudo muito bem especificado, e o município, que ele pode fazer hoje, inclusive, é guarda municipal. Então, você tem as atribuições, você tem fundo, você tem um critério de divisão desse recurso, você tem clareza para onde deveria ir esse recurso. Nós entendemos que o SUM é a mesma coisa, você preserva a atribuição do município, você cria um instrumento que a gente está falando do arranjo metropolitano, não é a autoridade metropolitana, que a gente avalia que a autoridade pressupõe uma subordinação de municípios aos estados, e os exemplos que nós temos de Goiânia e Recife é um arranjo em que os municípios e os governos estaduais têm participação conforme o peso dos seus sistemas, um tipo de participação societária, cota de ações, né? E você não tem perda de autonomia. Esses municípios exercem autonomia dentro desses consórcios, dentro desse arranjo. Então, nos pareceu, pela experiência desses sistemas, desses arranjos, né, seria um modelo mais adequado a gente referenciar. Então, os municípios continuam com a atribuição de planejamento, implementação, contratação e gestão de sistemas, implantação de ciclovias. Você tem um outro arranjo que faz esse planejamento de forma integrada numa região metropolitana, e você tem o governo federal controlando fonte nacional, controlando metas, avaliando os sistemas, colocando recursos, aprimorando a gestão. Não se trata, como eu falei, do município planejar a rede local, não, mas de construir capacidade para que os municípios façam essa rede conforme as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E é fundamental que se tenha, então, um amplo processo de participação social dentro daquele espírito de conferência, conselho, fundo e os controles que nós temos que ter. Em termos de metodologia de implementação, avaliação e monitoramento do sistema, são duas coisas. Né? A primeira, a implementação e funcionamento gradual desse sistema único nos próximos anos, e avaliação de resultados das ações e projetos implementados. Isso que a gente tem chamado a atenção, porque, como eu comentei, é uma área muito ainda incipiente no Brasil, de você avaliar resultados dos projetos de transporte, das redes cicloviárias, das redes de caminhabilidade. A saúde tem sistemas muito bons de avaliação, inclusive quanto custa não fazer determinada coisa, quanto custa não ter uma cobertura de saúde, quanto custa as pessoas não serem alfabetizadas, por exemplo, na educação. Nós temos que trazer essas lógicas de avaliação também para os nossos projetos, para os nossos financiamentos, para mostrar os ganhos sociais disso e a importância de se investir em transporte público. E nós estamos falando também da realização periódica de conferências, implementação de conselho nos 3 níveis de governo, e você ter a produção de dados. A educação tem o INEP, que faz as pesquisas anuais, tem o Índice de Desenvolvimento da Educação, associado ao Fundeb, tem equalização de custo, de investimento mínimo por aluno para atingir determinado padrão de qualidade. Nós temos que trazer isso, está explicado no documento, esses métodos para avaliar também os resultados dos investimentos em mobilidade urbana. Por fim, isso aqui é um diagrama de como seria o Sistema Único de Mobilidade Urbana, já concluindo. Nós temos a Constituição Federal, nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a base legal disso tudo. Nós temos o Sistema Único de Mobilidade Urbana com a sua lei de regulamentação, no canto à esquerda aí está a definição do sistema, e aí nós temos, então, princípios, diretrizes e objetivos do SUM, que estabelece as atribuições em função das estratégias nacionais e metas, são listadas as metas, as estratégias e instrumentos, o PLAMOB, e aí é curioso, por exemplo, que só acho que 58% das cidades do estado de São Paulo que tinham que fazer plano de mobilidade tem plano de mobilidade. Então, há um descompasso entre PAC, investimento e plano, por exemplo. Política, plano e PAC. Né? Isso persiste ainda, e é importante que a gente avance nessa articulação, porque não é razoável que as cidades, 8 anos depois do prazo estabelecido inicial, lá que foi 2015, não tenham planos de mobilidade ainda, né? E queiram recurso para fazer investimento. A gente não sabe muito bem
em que critério, muitas vezes, e a gente sabe como é um projeto viário sendo trabalhado como plano de mobilidade urbana. Então, esses cuidados a gente precisa ter. Ainda é necessário, ninguém está falando aqui de deixar de fazer investimento, mas é necessário que a gente tenha um aprimoramento nessas políticas públicas do nosso setor. Então, o PAMOB é importante que os municípios tenham. No centro do desenho está o financiamento social da mobilidade urbana. E embaixo tem as fontes possíveis. Então, nós estamos falando de investidores e PPPs, porque tem PPPs que são bem feitas. Nós estamos falando de proprietários de imóveis, atividades de comércio, serviços de lazer, o transporte individual, empregadores, receitas acessórias do transporte público. Usuários do transporte público está fora, por quê? Porque tem cidades que já estão implantando tarifa zero. Há um entendimento de que o usuário não tem que pagar pelo sistema. Então, você tem um financiamento social que compõe essas fontes todas possíveis, né? E é importante que o município, que essa discussão se dê em caráter local, inclusive. É o município que tem a Câmara, o prefeito, né? Que sabe quais instrumentos são mais factíveis naquele município. O que o governo federal tem que olhar é o seguinte: olha, se você não está arrecadando, não venha pedir de recurso. Resolva o seu problema primeiro aí também. Estimule, e aí você dê os instrumentos para os municípios fazerem isso. Para fazer esse trabalho, nós olhamos, por exemplo, o financiamento da linha 2, a linha Rainha Elizabeth, no metrô de Londres, e um terço, praticamente, do investimento no sistema lá foi feito pelos empreendedores imobiliários. E aqui no Brasil, o contrário, o metrô de São Paulo anuncia uma linha, os proprietários de imóveis ficam esperando o anúncio para fazer toda a captura do valor, né, da valorização, e o governo do estado implantando uma obra no município, um instrumento IPTU municipal. Você tem um descompasso disso aí. É fundamental, e isso são países que não são países de esquerda, não. Estou falando de Inglaterra, né? Hoje a gente estava vendo uma apresentação de TOD em Washington, em que o empreendedor, né, o imobiliário, também contribui com a expansão do sistema de transporte público. Então, não é nada, é o mínimo que é razoável que os outros países estão fazendo, né? E aqui é o contrário. Então, todo mundo fica esperando o anúncio público do investimento, a apropriação total da valorização ela é privada, né? E dissociada muitas vezes do município que ela está acontecendo. Então, esse financiamento de infraestrutura também tem que ser revisto, e é importante, então, criar esses mecanismos. Em Inglaterra criou, por exemplo, alguns tipos de impostos com prazos de vigência, 15, 20 anos, acabou de pagar a linha, esse imposto ele é descontinuado. Então, são novos mecanismos que precisam ser usados para que essa conta não fique sempre também no governo federal ou, eventualmente, no governo estadual e haja uma apropriação dessa valorização apenas para os proprietários de imóveis. Então, você tem tanto o financiamento da infraestrutura, quanto o custeio do transporte público, e a infraestrutura, estou falando de tudo, né? Estou falando de trem, metrô, ônibus, calçada e ciclovia, e você tem o complemento de recursos do governo federal para o financiamento do custeio do transporte público. E todos os aspectos de monitoramento, avaliação e a retroalimentação na Política Nacional de Mobilidade Urbana, que, como a gente sabe, são diretrizes que têm que ser usados, né? As diretrizes têm que ser usadas para o desenho dessas políticas, desses planos e desses investimentos. E no centro aí também tem a lei do transporte público coletivo, que a gente entende que ela é uma parte, ela é uma janela, é um quadro, né? A lei de transporte público ela estabelece como licitar, como contratar, remunerar, controlar uma série de coisas, e ela está dentro do SUM, porque ela atende um recorte específico, que é contratação de transporte público por ônibus, né? E algumas coisas abordando aí trilho, né? Então, ela cabe dentro do SUM, só que o SUM, como vocês viram, ela é muito maior do que a política tarifária e o financiamento, mas é toda uma construção de capacidades para a gente mudar o que aí está, que a gente entende que não é pertinente com o desenvolvimento sustentável de cidades, com a redução das desigualdades e com a inclusão social. Não sei quanto tempo falei, mas era isso que eu queria apresentar. E só para terminar, com a implementação do SUM, política é única, as metas são nacionais, a execução das ações é descentralizada para cada ente federado, mas coordenada pelo governo federal, que assume, então, esse maior protagonismo, inclusive no financiamento do transporte público coletivo. Um pouco isso que foi desenhado nesses 5 meses de trabalho de pesquisa. Esses documentos são acessíveis lá no site do MDT, e a gente espera que isso ajude nesse debate nos próximos anos no Brasil. Era isso. Não sei agora se o Nazareno quer completar alguma coisa. Então é isso, quer dizer, eu acho que a contribuição do MDT é nesse ponto aí para o Partido dos Trabalhadores,
para que o SUM venha realmente ser uma bandeira, né? E principalmente que a gente consiga implantar, que é o Estado brasileiro prover um serviço essencial e um direito social, da qual ele não se organizou para tal. Certo? Então, o que a gente tem hoje é uma dispersão, o município atua de um jeito, o Estado do outro, o governo federal de outro. Então, a nossa expectativa é que o Sistema Único venha a se tornar, de fato, um instrumento de definição de política, porque a gente tem a política nacional estruturada, monitorada. Quer dizer, é isso que a gente está contribuindo. E o que a gente fez foi aprofundar isso, produzir esses documentos, e agora a gente vai entrar na fase de sensibilizar os vários segmentos da sociedade para que eles incorporem nas suas agendas, né? A gente está vendo como é que leva isso para dentro do Fórum da Reforma Urbana, para dentro da, das associações de municípios. Então, a gente está agora se preparando para a segunda fase, para a difusão e ficar à disposição para fortalecer o trabalho daqueles que queiram desenvolver a proposta. Bom, boa noite mais uma vez a todas e todos. E primeiro eu queria mais uma vez assim, ressaltar a importância desse trabalho desenvolvido pelo MDT, a começar da pintura da capa da apresentação. Entendeu? Que rapaz, isso aí, imagina o Picasso fazendo a capa do Manifesto Comunista. É claro que não é da mesma época, mas o impacto que teria, né? Muito bem. Porra, muito bonito aquilo ali. Eu queria... eu sempre sou rebelde nessa hora de falar, porque eu não faço pergunta. Na verdade, eu gosto de criar mais confusão. Eu não gosto de perguntar coisas, não. Eu queria ressaltar que aqui no estado do Rio de Janeiro está ocorrendo um problema, que é a crise da supervia. E essa crise da supervia nos colocou uma oportunidade que assim, com toda a modéstia, que todos vocês conhecem, que eu sou hipermodesto, né? Eu tentei ajudar na formulação do que seria a superação dessa crise da supervia. E essa proposta que eu tenho distribuído para os companheiros e companheiras, e alguns eu já distribuí mais do que uma vez, né? E finalmente agora eu fiz uma sistematização, ela pretende ser o que eu entendi, o que eu já entendia que seria o papel do Sistema Único de Mobilidade, né? Então, a gente está propondo ali, a Prefeitura de Japeri está propondo, para a superação da crise da supervia, a antecipação do Sistema Único de Mobilidade. E a utilização de um instrumento que eu já vi no chat aí, as pessoas falando, não, mas o consórcio aqui em Recife não funciona, não sei o quê. Independente de onde é que funciona, onde não funciona, me parece que o conceito, a ideia do consórcio público para fazer a gestão, especialmente metropolitana, da gestão metropolitana, eu acho que ela é de alto valor, né? E a gente apresentou isso para o ministro das cidades, para o Jader Filho, que quem que apresentou? A prefeita de Japeri, eu, e tinha mais dois companheiros lá da prefeitura. Nós apresentamos e ele imediatamente pediu que o secretário de Política de Mobilidade nos ouvisse para ver a maneira de encaminhar a coisa. Nós acabamos conversando com o André Moraes, que é o diretor de infraestrutura e de mobilidade urbana do Ministério das Cidades, que pediu para eu fazer essa sistematização, que eu já passei para alguns companheiros e companheiras aqui, e vou botar de novo
no grupo aqui. E o que ele agora está falando é o seguinte, e aí é o motivo da minha fala, é o desfecho. Ele quer saber que é, como que o Ministério das Cidades, quer dizer, na nossa cabeça, como o Ministério das Cidades pode ajudar a encaminhar essa proposta que a gente está fazendo para a Supervia, né? Que, na verdade, é uma proposta que mexe com a mobilidade urbana em toda a região metropolitana, toda a região, pelo formato que a coisa, né, tomou. E então eu queria apresentar, eu vou postar depois aí para vocês, quem puder ler. O Nazareno eu sei que já leu de novo. Eu já tinha abusado da atenção dele e do Wesley também, apresentando lá atrás no evento da NP Trilhos. E aí a gente vai discutindo, discutindo, e agora ele está num ponto em que já passou por várias discussões, inclusive dentro do Ministério das Cidades. Aí eu estou trazendo, então, aqui para os companheiros e companheiras a possibilidade da gente, sem deixar de lado essa coisa do SUM, que, no meu modo de ver, se o PT soubesse fazer a coisa da maneira que deve ser feita, tiraria como bandeira o SUM e não a tarifa zero, né? Mas, infelizmente, não foi assim que caminhou. Mas eu acho que há tempo para a gente fazer avançar essa ideia do SUM e, se vocês concordarem, se tiver todo mundo de acordo, com a ideia de fazer a gestão através de consórcio público, especialmente com o envolvimento do Estado e dos municípios, mas com uma meta de que a União também entre nessa jogada, porque a União é fundamental para o financiamento. Não é só a possibilidade que já existe da União de centralizar os recursos para financiar. Mas, por exemplo, a parte, no nosso caso aqui, dessa coisa da Supervia, o que pode ser financiável, por exemplo, a requalificação de todas as estações de trem, que a gente está propondo que sejam feitas pelo município dentro do consórcio, e esses recursos, eles podem vir, por exemplo, do NDB, né, do Banco de Investimento do BRICS, ou podem vir do BNDES, né? Mas a União, se a União não entrar avalizando, o governo do Estado não tem capacidade de buscar esse financiamento, os municípios, menos ainda, talvez só o município do Rio que tenha essa condição. Então é isso. Desculpa eu ter me estendido um pouco mais, mas é que tem essa coisa concreta, e o André pediu ajuda para a gente trabalhar junto com o Ministério das Cidades como é que a gente pode fazer avançar essa proposta. Obrigado. Eu gosto muito da proposta do SUM, mas tem algumas coisas que eu fico pensando, né? Você vai falando, vamos conversando, vamos pensando. Uma das coisas que eu vejo já existe uma quantidade de leis muito grande que podem dar suporte para algumas das intenções, das vontades do SUM. Por outro lado, quando você ouve o Valente falando da proposta do consórcio, muito provavelmente você vai precisar de uma lei federal para poder viabilizar uma situação como a que eles estão vivendo. Se, eventualmente, conseguirem achar uma brecha utilizando uma legislação já existente para dar uma ajuda, um encaminhamento positivo para essa questão da supervia, nós temos também essa transmissão de financiamento, de dinheiro, de alguma forma também resolvida para outras questões, não só para a supervia,
o que facilita mais ainda todo esse relacionamento do Sul. Uma outra coisa que eu gostaria de ponderar é que, por conta das mudanças da reforma tributária, que isso vai mexer nos valores, que existe umas incógnitas nessas distribuições de valores. Então, acho que a gente deveria tentar meio que compatibilizar, porque a gente, por exemplo, na apresentação a gente fala dos valores de confins e tal, e que vão desaparecer na hora que IVA e tal forem introduzidos. Então, acho que talvez compatibilizar isso. Uma outra questão que eu vejo, por exemplo, foi citada a questão da educação, do INEP. Hoje, uma das discussões que estão sendo feitas dentro do INEP é exatamente regionalizar as suas ações e não mais federalizar enquanto todo o país, né, as ações, as verificações de prova, a elaboração de provas, por conta da diversidade que tem o país. Então, quando a gente fala em Enem, um Enem só para o Brasil inteiro, pesquisas de qualificação de como está andando o ensino básico, tal, que também são feitas provas nacionais, já existe uma discussão que quer modificar isso. Então, a gente está indo numa posição que generaliza, quando o movimento da área de educação, pelo menos, ele está regionalizando. Então, acho que vale a gente pensar nisso. Uma outra coisa que eu acho que é bem complicado, e é um problema político forte, é essa questão da tarifa zero, onde, pela primeira vez, talvez, o transporte vá disputar orçamento. Porque já havia a disputa do orçamento, ele já é um pouco mais recente, pelo menos na parte do transporte de rodas, né? Para fazer as suas estruturas lá, infraestrutura BRT, tudo que nós estamos falando nos últimos 20 anos, se tanto. E tinha uma outra coisa muito pontual. E agora essa disputa ela vem aumentando por conta do avanço da questão da mobilidade dentro da sociedade e vai aumentar muito mais na hora que a disputa do orçamento vai aumentar muito mais na hora da tarifa zero, nós vamos disputar muito dinheiro. Então, essa questão política também, eu acho que ela tem que ser muito bem avaliada e a gente teria que ter também uma estratégia, tem que ter um pensamento de trazer pessoas para a ideia que o Nazareno até já fez alguns comentários pelos municípios, por outras organizações, mas eu acho que teria que ser uma coisa bem mais ampla mesmo, dentro dos estados, etc. Isso, são essas considerações. Obrigado. Eu acho que são, assim... São comentários, não são respostas. Mas são exemplos concretos do desafio que a gente tem. Esse caso Supervia, eu não estou inteirado dele. Mas o que a gente sabe, assim, o governo federal ele não pode subsidiar sistemas locais hoje por conta da Constituição Federal. Isso só foi feito agora, o ano passado, por conta de uma emenda constitucional, foi aquela PEC que passa o dinheiro para um monte de coisa, e passaram 2,5 bilhões a título de custear o transporte dos idosos. Qualquer coisa que envolva dinheiro não tem previsão legal para custeio. Investimento tem. Então, esse é um gargalo, uma barreira, simples assim. Então, quando a gente fala de um SUM, é que ele tem que vir em bloco para equalizar essas coisas. E não vai ser fácil, não é trivial, né, fazer isso. Tem sistemas que não regulamentam. A educação, que é a previsão constitucional de 88, a última lei de regulamentação de 2019. Então, tudo bem que a gente for olhar os outros sistemas justamente para não cometer os mesmos erros ou para ter lições aprendidas lá. Nós olhamos o tempo que levou para aprovar cada legislação daquela, detalhado lá no estudo. Mas é justamente para você poder ter uma solução no atacado desses casos, porque vai começar a acontecer vários problemas, com concessões, com coisas que estão acontecendo em sistemas de ônibus também, né? Então, é importante que a gente tenha uma previsão de como
uma régua para resolver esses problemas no atacado. Acho que é isso que o SUM é uma contribuição que pode dar. O Sampaio fala de quantidade de leis, mas o que a gente percebe é isso. São José dos Campos, por exemplo, tentou cobrar os serviços por aplicativos. De 4 empresas, uma paga espontaneamente e as outras 3 entraram na justiça e não pagam nada. Você tem um conjunto de leis que permitem algumas coisas, mas há necessidade de novas previsões legais. Por exemplo, o Rio de Janeiro não conseguia fazer locação de ônibus, segundo a Maína, talvez o Ronete possa me corrigir se eu não for preciso, porque eles não consideravam que o aluguel de ônibus era insumo no serviço essencial. Então, eles tiveram que comprar o ônibus. Tinha um problema legal lá, um entendimento, chegou-se até a discutir uma mudança na lei dos contratos administrativos, foi identificado isso nacionalmente, para permitir, por exemplo, a contratação de frota de uma outra forma por parte do município, também por parte do operador. Então, há alguns aspectos que têm que ser conversados em termos de legislação. Essa discussão da reforma tributária está no radar, que é o próximo passo, inclusive, porque esse trabalho foi feito de fevereiro a junho. E a reforma tributária foi desenhada agora, né? Aprovou-se lá o conjunto de coisas que estão discutindo. Isso está no radar. E por quê? Porque, de fato, é a primeira vez, digamos assim, que o transporte público, de maneira organizada, vai fazer disputa de orçamento público. Está fazendo agora no subsídio, está fazendo se tiver tarifa zero, e vai disputar o bolo com outras políticas públicas. E nós temos que estar preparados, inclusive, por isso que na fundamentação tem que cuidar de colocar a importância do transporte público. Porque vamos falar que é isso, mas, puta, eu vou investir na saúde ou no transporte? Vou investir na educação ou no transporte? Na alimentação ou no transporte? Nós vamos ser confrontados, né, do porquê que o transporte público é importante, se tiver custeio. Por isso tem que estar muito bem fundamentado. Essa é uma premissa que a gente, e na medida do possível, fizemos esse trabalho e tem esses aperfeiçoamentos que vão ser feitos. E em relação ao IDEB, o princípio que nós estamos defendendo no SUM é que você tem o IDEB trabalha, o INEP, ele trabalha com padrão de qualidade, o aprendizado mínimo das crianças dentro do Fundeb. Conforme você tem uma disparidade de nível de aprendizado, muda o critério de recurso, distribuição de recursos. As localidades que têm um atraso nesse aprendizado recebem mais recursos. Isso é nacional, não tem como regionalizar. Né? A aferição do padrão, a prova é uma outra coisa. Agora, a aferição do padrão e como isso impacta a divisão de recursos da educação, isso é nacional. Então, nós precisamos também ter esse tipo de elemento. Olha, qual é a régua que nós vamos olhar sistemas nacionais? A qualidade que nós vamos olhar, por exemplo, para premiar, né? A Inglaterra lá, as empresas que operam melhor têm prorrogação de contrato, as que operam pior têm redução de contrato. O Chile tem um ranqueamento de empresa operadora também, né? Baseado em qualidade. E o Brasil? Nós vamos olhar o quê? Como é que vai ser essa regra? Então, tem papéis aí do governo federal para ter esse olhar macro, né? Para você ter algumas coisas que sejam padrão nacional, para você, inclusive, poder embasar uma distribuição eventual de recursos. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter, o Ministério das Cidades, por exemplo, já se discute uma agência executiva de algumas coisas, há já algumas propostas que a gente vê, né, acompanhando as discussões, de você ter, muitos falam do GPOT, né, alguma coisa que alavanque, que seja dedicado a melhorar essa qualidade e acompanhar esses indicadores. Né? Então, independente do instrumento, acompanhar indicadores, acompanhar resultado do recurso público que nós estamos pleiteando é fundamental. A gente não pode ir para um embate no Congresso Nacional ou, né, na discussão de um orçamento se a gente não tiver alavancado em dados, números, em evidências, né, para justificar por que nós vamos pedir bilhões no transporte público. Então, é nesse sentido, a gente precisa qualificar a nossa argumentação. Nós temos muita coisa na literatura internacional, pouco na literatura brasileira. O IPE tem produzido algumas coisas interessantes, né? Mas isso precisa ser de uma maneira orgânica em um sistema e que essa avaliação, inclusive, ela seja traduzida, seja de fácil compreensão por parte da população, para, inclusive, poder avaliar e definir coisas num processo de conferência, de discussão, de processo democrático, tem que ter esses sistemas. Então, é nesse sentido que a discussão ela tem que ser colocada, me parece, como um sistema. Estou escutando. Primeiramente, parabenizar a apresentação, que foi excelente. A minha ideia é tentar contribuir com essa posição que está, que não sabe de onde é que vem dinheiro. Quando a gente estava fazendo o programa dos trens turísticos, né,
a gente trabalhava muito com a questão da OCIP, Organização Social de Interesse Público, porque ela poderia fazer convênio com o Estado, município e União, né? E poderia contratar serviços, né? Então, isso aí talvez possa ser usado nesse esquema de você criar uma organização social de interesse público a nível de cidadãos, de pessoas, né, de um grupo, entendeu? Você faz a fundação dessa OCIP, essa OCIP não, ela não tem direito, interesse a lucro, mas ela pode fazer o convênio com a União, Estado e Município e contratar serviços, que na verdade pode ser o serviço de transporte urbano, entendeu? Então eu vejo que no nosso caso lá na ferrovia era a mesma coisa. A gente tinha um grupo de interesse, né, de participar dessa questão do patrimônio ferroviário, e a ideia era se fazer os convênios e com a União e com o Estado e município para poder tentar que isso funcionasse. Desde aquela ocasião, a gente já pensava em cada município recuperar a sua estação, então tinha os seus pontos muito positivos. Na questão do transporte urbano, eu acho que essa questão desse consórcio, ela resolve, inclusive, o problema dos metrôs, que nós passamos agora recente no metrô de Belo Horizonte. Por quê? Porque tendo união Estado e município, né, você pode fazer a transição da gestão do transporte para atender a União, gestão do transporte do metrô para o Estado, mas dentro desse consórcio, onde a União é que coloca mais dinheiro nas coisas como um todo, né? E ele pode estabelecer um convênio também com o município. Isso também vai de encontro ao Estatuto das Metrópoles, que observa esse controle entre Estado e município. Então, a proposta é isso, dar uma olhada nessa questão da legislação da OCIP, Organização Social, e ver se, porque ela já tem um caminho andado de tempo de fazer convênios entre Estado, município e União. E pode ser um órgão gestor que, mesmo ele não tendo interesse a lucro, só pagar a mão de obra que trabalha lá nesse grupo, está entendendo? O resto ele poderia direcionar para contratos de alguma outra coisa, algum outro serviço, que talvez fosse uma das soluções. É essa só a contribuição que eu queria dar, e no mais, meus parabéns pela apresentação, Renato. Valeu. Onde vocês discutiram essa questão de OCIP, que eu não entendi, Afonso, no começo que você falou? Quando a gente estava trabalhando no projeto dos trens de passageiros, trens turísticos principalmente, entendeu? A ideia era essa discussão, né, que a gente foi através disso que nós fizemos vários convênios, inclusive fazer estudos de viabilidade, né, com o Ministério, através das universidades, estudos de viabilidade de implantação desse tipo de trem. A gente sempre tinha uma OCIP na região, né, tinha uma OCIP criada na região, cada uma com seus diversos nomes, mas tivemos várias OCIPs que foram criadas, entendeu? Que estabelecia convênio com a gente para a gente começar a desenvolver esses estudos e avançar, porque a gente podia fazer o convênio com a OCIP, entendeu? Então, isso aí pode ser um arcabouço legal que possa, vamos dizer, a gente tirar um paralelo para a questão do financiamento do SUM, né? Você cria uma organização social de interesse público envolvendo usuário, envolvendo empresário, envolvendo tal, uma organização social sem interesse a lucro, tá entendendo? E essa organização social efetua os convênios, né, com o Estado, município e União e contrata os serviços de transporte daqui e dali. Pode ser que seja uma solução. Não estou dizendo que isso é uma solução, mas eu acho que isso aí tem muita possibilidade de a gente avançar, já tirando um paralelo nessa lei, que é uma lei que já existe já há algum tempo. Da época do FHC, muita gente discutiu, porque tinha uma discussão de ONG com a CIP, uns achavam que o CIP era muito liberal, mas hoje em dia, como está tudo liberal, então eu acho que não vai fazer muita diferença. Pensa nisso, porque eu acho que pode ser o caminho, tá? Não, só um aspecto que eu acho que a gente tem que lançar na reflexão, principalmente quem já passou pelo governo federal, tem alguns desenhos que acabam colocando o governo federal em participações, né? Eu vejo assim, eu acho que é uma solução, não sei se é factível, né? Por exemplo, a gente pensar em arranjos metropolitanos necessariamente com participação do governo federal. Eu acho que isso pode, inclusive, criar barreiras e resistência a partir dessa premissa que o governo federal tem que estar, né, nesses arranjos todos.
Me parece que se o governo federal estimulasse os arranjos metropolitanos, os arranjos regionais, e mantivesse essa relação do ponto de vista de coordenação, de repasse de recursos, de avaliação de qualidade, de outros elementos, critérios, me parece que seria muito mais fácil de dialogar e conversar com o governo federal. Tenho essa impressão. Porque toda vez que a gente fala do governo federal entrar com subsídio, já vira saco sem fundo, tem aquela reação inversa. Lastrear uma mudança no setor, a participação do governo federal em vários arranjos metropolitanos, me parece que não é razoável esperar que isso seja muito bem aceito, né? Tanto que se discutiu algumas vezes, por exemplo, de você subsidiar sistemas dando frota. Então, se o governo federal quer estimular a eletrificação, poderia, por exemplo, ou repassar ônibus elétrico, no estilo que o Fundeb faz com ônibus escolar, ou equalizar custo para a mudança de frota, porque aí é um subsídio quantificado e limitado. Olha, eu vou trocar 3, 4 mil ônibus por ano no Brasil, então eu quantifico quanto eu vou colocar de recurso no orçamento anual. Quando você deixa o subsídio solto, é 1 bi, depois é 2, 5, 10, 20, isso, na visão do governo federal, vira saco sem fundo. Por isso que a gente está procurando colocar uma fonte nacional, porque você tem uma limitação, se essa fonte arrecada 20, você vai distribuir 20. Se arrecada 50, você vai distribuir 50. Em alguns casos, você poderia ter esse evento, né, o que a gente fala de suplemento do governo federal, em função de algum critério que a gente discuta ao longo desse processo e mereça colocar em algumas cidades com mais carência, algumas coisas lá, esse complemento, como é o espírito do Fundeb, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente tem que ir testando um pouco essas soluções para ver o que é mais viável, né? Eu tenho essa impressão dessas conversas todas que a gente está tendo. Só para complementar, desculpe, Valente, eu sei que você está na frente, mas é dentro dessa conversa. O seguinte, monta a estrutura, a OCIP, e com ela a gente já contrata o estudo. O estudo é que vai dizer os limites que nós vamos chegar. Você está entendendo? Mas aí você já O tem MDT é um criada. OCIP, gente. Hã? O próprio MDT já é OCIP que está fazendo isso. O Afonso, já existe, é o MDT. Eu sugeriria que o Renato lesse esse documento que eu postei, tanto no chat quanto no nosso coisa lá, porque não tem subsídio. Eu não sei se era para mim que você estava falando, mas se eu vou dizer o seguinte: Não, não ela estava falando para o Afonso. Ah, tá. Não, mas antes do Afonso falar, ele fez alguma menção de que tem uma lei que a União não pode financiar, não sei o que lá. E isso está correto. Aliás, isso vai estar escrito, isso vai aparecer lá no texto. O que nós estamos propondo é investimentos em melhoria significativa operacional da malha que vai gerar receita para não ter que financiar, entendeu? Não existe, não está ali nenhuma proposta de financiamento de custeio. Só para. Se o Renato não falou isso, ou não pensou isso, mas de todo modo eu julguei necessário mencionar. Quer dizer, a União é fundamental para comprar mais composições, para investir na melhoria operacional da via e para mandar recursos para os municípios através de programa do PAC, no Ministério da Cidade, para a requalificação das estações. E os municípios que cuidariam disso e tal. Agora, não tem financiamento de custeio. Eu falei em tese, em linhas gerais, eu não conheço a proposta, até baixei aqui agora para ler, viu, Valente? Eu vou ler depois, mas eu estou falando assim, em tese, gostaria de ouvir, ter participado. Gostaria de ouvir a tua opinião. E eu mantenho o seguinte: há uma demanda do Ministério das Cidades para a gente discutir o encaminhamento dessa questão da supervia. Se os companheiros e companheiras julgarem oportuno, a gente pode, enfim, juntar esforços aqui para fazer com que esse assunto ande de alguma forma dentro do Ministério das Cidades. Eu quero dar só uma complementação. Quando eu falei de OCIP, eu não falei do MDT, eu falei de juntar empresários, MDT e outras organizações dentro do grupo que seja multirepresentativo, você está entendendo? Então, e aí esse grupo é que viria deliberar, queria conduzir o processo como um todo, inclusive os estudos e tudo mais.
Era essa a ideia. Pronto. Agora, eu acho que daí, vocês que estão correndo atrás, eu acho que era importante olhar sobre esse aspecto, que eu acho que agiliza o processo. Só isso. Obrigado. Tem que elogiar, cara, elogiar. É Pode muito, deixar. eu tenho muito orgulho de participar desse grupo aqui, eu vou te dizer. Tá Porra, bom, tá, obrigada, Valente. Nós todos também temos muito orgulho de te ter neste grupo aqui, né? Afinal de contas, Lúcia, nós somos muitos anos que estamos trabalhando juntos, né? Então a gente até meio que conhece as qualidades e os defeitos de cada um. podia, Nazareno, falar um pouco assim, que tem alguma coisa já encaminhada, o que tem de encaminhamento em relação ao SUM, assim, e como que o setorial e as pessoas que estão aqui podem estar ajudando nesse processo aí agora, o que tem já pensado nisso aí para a gente botar isso para frente, porque a ideia é excelente, o trabalho é excelente, a gente tinha visto. Nós estamos agora exatamente fazendo o esforço para ver como é que a gente vai sensibilizar os vários segmentos, né? Fazer com que o SUM ele consiga entrar nas agendas. Por exemplo, a gente vai ter um encontro agora do Fórum da Reforma Urbana, então estou vendo com o Getúlio, para a gente levar lá para dentro, um debate dentro do Conselho de Direitos Humanos. Então, a gente está fazendo agora uma estratégia, seja de ver como é que a gente chega na Câmara, como é que a gente chega no governo. No governo, a gente fez no Ministério da Cidade, a gente fez uma reunião com a equipe, foi muito boa, foi uma receptividade boa. Mas é esse trabalho que a gente está começando agora, né? E óbvio que o setorial tá na lista geral, mas a nossa preocupação é ver como é que esse assunto entra de fato na pauta política, né? E por isso que a gente atuou em alguns pontos que é estrutural, né? Quer dizer, a participação do governo federal e o financiamento. São duas coisas que precisam tá desenvolvida. Então, a gente está estudando, vendo formas e tal, né? Para dar cada vez aí ter uma contribuição maior. Então, a contribuição que a gente vai fazer uma apresentação, fizemos uma apresentação no Fórum Paulista, vamos fazer uma apresentação agora no Fórum Nacional. Quer dizer, é, é mais ou menos por aí que a gente está fazendo. E conforme isso aí vai se estruturando, a gente vai passando para vocês, né? A gente está exatamente nesse momento agora, né? Já que a gente já fez a fundamentação, fez essa análise de todos os outros sistemas únicos que existem, quer dizer, ir capacitando a sociedade para isso e tocando, né? É por aí que a gente está pensando. Não sei se eu respondi tuas questões, mas... Então, só para complementar, existe hoje uma PEC no Congresso Nacional, que é a PEC da Erundina, chamada. A mesa diretora ainda não foi despachada para a CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E a PEC da Erundina, ela trata do SUM, ela cita o SUM. Né? A PEC, não sei quem já teve a oportunidade de analisar, ela estabelece que o direito ao transporte se dá por meio da tarifa zero. E ela cria o CONUSV, que é a contribuição sobre o uso do sistema viário para financiar a tarifa zero. Apesar que ali não tem nenhuma estimativa de quanto arrecada, por exemplo, qual o potencial desse CONUSV, eu desconheço algum número que lastreia a argumentação. Mas então tem uma iniciativa no Congresso falando do SUM numa PEC. Né? Provavelmente agora esse processo vai andar, vai ver se tem alguma outra coisa para pensar. Tem um processo legislativo que a gente tem que acompanhar para ver se desenrolar. E por que a gente tem que acompanhar? Porque nós vimos que os outros sistemas, tem sistema que demorou muito tempo para ser aprovado. Né? Então, por isso que é importante a gente saber como é que está lá e tentar ter esse apoio social, esse apoio, que o SUM seja aceito, né? Como uma parte da solução dos problemas, e aí você estabelece esse guarda-chuva constitucional para poder depois discutir a regulamentação. Quando vai detalhar um pouco mais, critério, aí tem aquela coisa que a gente sabe como é que é o parlamento. Mas o primeiro passo estratégico disso tudo é ter uma emenda constitucional criando o SUM e depois vem a lei complementar regulamentando. Então é bom a gente ficar de olho no que está acontecendo com essa PEC que está lá. Além da PEC, também há de se citar o PL 1280, né?
do deputado Gilmar Tato, que também virá apresentar aqui, né? A PEC já reúne o MDT e o pessoal do Lúcio Gregory, lá da Luísa, né? E Tem a Lei também tem 3278 do Anastasia, a lei que está do Ministério das Cidades também, que deve entrar agora em setembro, outubro, audiência, não sei se vai para o Congresso. Então, tem algumas iniciativas, é importante que a gente olhe essas iniciativas com esse olhar, né, da fundamentação e da proposta do SUM, para depois ver como é que a gente pode aprimorar esse como é que processo. pode dar continuidade, né? Eu acho que agora é o Valente novamente, ou não? A mãozinha já está... Respondendo à questão que o Mendanha levantou aí, é o seguinte, porque nesse périplo lá de discutir as questões da Supervia, eu reiterei um contato com Rubens Ottoni, deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, que é o vice-presidente da Câmara Temática de Mobilidade Urbana da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Congresso Nacional. E falei que eu estava interessado, ofereci para ele, né, que não só eu, mas os colegas do setorial, que a gente pode ajudá-lo a criar, a fazer evento, por exemplo, a produzir material, e ele demonstrou interesse. Então, o Rubens Ottoni está de braços abertos para a gente ir lá. Então, eu estou me oferecendo aqui para alavancar esse contato, se bem que nem precise, mas se precisar, então com ele. E com o Zeca Dirceu também, a mesma coisa. O Zeca Dirceu diz que pode contar com ele para tratar especialmente essa questão da PEC 25-23. Boa noite, companheiras e companheiros. Como sugestão, acho que o MDT, sem dúvida, né, está trabalhando essa discussão teórica, né, de como do SUS, né, formulando a proposta do SUS, mas com relação à estratégia, eu acho que o setorial do transporte do PT também poderia traçar alguma estratégia, né? Não sei se na próxima reunião que você já falou que vai discutir a questão, o pessoal vai apresentar a questão dos três, né, de zero, né, tarifa zero, acidente zero. Com a lesão triplo zero. Triplo zero, talvez a gente reservar meia horinha para a gente discutir uma estratégia aqui. Eu acho que a gente poderia pegar, por exemplo, já tem o Rubem Ottoni, que é do PT, que é ligado ao transporte, né, que fala também, o Gilmar Tato, as lideranças do PT do Senado, né, a liderança do PT na Câmara, né, os setoriais que têm um mínimo de organização, talvez mobilizar, né, os deputados estaduais também, que é importante, né, também os deputados federais e os senadores de cada estado, né, porque eu acho importante a gente acompanhar esse projeto da Luísa Erundina, mas eu não sei, eu tenho um sentimento de que ela está visando mais a questão da tarifa zero, né, como forma de viabilizar o direito social na prática, né? Ser que ela a gente conseguiu colocar através da emenda dela na Constituição Federal e está faltando colocar na prática. Não sei se ela, inclusive ela é do PSOL, mas nós do PT a gente precisa estabelecer uma estratégia, né, de divulgar para os nossos parlamentares, para o nosso partido, né, através também talvez da Perseu Abramo, Fundação Perseu Abramo, talvez também através da Secretaria de Movimentos Populares, da qual a gente é vinculado, né, a Lucinha, a gente vê como mobilizar o nosso partido, né, porque depois convencer os nossos parlamentares que depois a dificuldade maior, talvez, com certeza, vai ser, né, o Congresso Nacional, os outros partidos, os outros parlamentares. É só essa questão que eu queria colocar. Obrigado. Obrigado, Lúcia. Só para dar um forte abraço a todos os companheiros aí, saudoso, parabenizar o Renato pela brilhante apresentação e dizer que continuamos aqui na batalha para que se tenha uma política de aviação civil nesse país e que também quero tarifa zero nos aviões também, na aviação. Forte abraço a todos, não vou me estender muito não, muito grato aí.
Um abraço a todos os companheiros saudosos. Clauber, o setorial ele está à disposição, né, do MDT. Nós já temos uma rede bastante grande de pessoas, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, que nós temos sintonia, nós estamos sempre em contato, né, e eles também questionam bastante, o próprio Rubem Ottoni, o senador Humberto Costa, o senador Jacques Wagner, né, são todas pessoas que estão sempre junto com a gente, tudo que a gente precisa, eles estão à disposição para tratar, né, sempre, então a hora que o MDT precisar, a gente está junto aqui, a gente procura não interferir muito, né, porque, na verdade, em que pese que o Sistema Único de Mobilidade foi uma reivindicação nossa há tantos anos, né? Mas quem começou a trabalhar isso e efetivou o trabalho, na verdade, foi o MDT, mas a gente está aqui atento, né? E quando precisar é só acionar, né? O próprio Gilmar Tato passou numa resolução do Diretório Estadual que, inclusive, que assim, alavancou a necessidade de todos apoiarem, né, a questão do Sistema Único de Mobilidade, foi passado no PT, né, avocando para nós, assim, porque a gente está percebendo que tem outros partidos querendo levantar essa bandeira, né, então o próprio Gilmar Tato aprovou isso dentro do Diretório Estadual do PT, e ele está bem atento, e tanto é que o pessoal dele estava aqui na reunião, tá? Queria mais uma vez agradecer ao Renato, né, por toda a disposição, né, sempre muito afetuoso ao falar com a gente, né, sempre disponível, né, Renato? Um grande amigo que a gente tem aqui no setorial, né? Muito obrigada mesmo por tudo assim que tu sempre estás à disposição para trazer para a gente, para explicar, né? Tchau para vocês, tá? Uma boa noite para Tchau, todos, gente. tá?